Oi, meus queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula. E nesta aula nós vamos aprender a plantar orquídea terrestre, isso mesmo. E as orquídeas terrestres é uma pequena parte, é uma minoria, porque a grande maioria das orquídeas, elas são epífitas, ou seja, as que gostam de viver nas árvores, se agarrar nos troncos das árvores. E as orquídeas de terra não, elas vivem no chão. Só que elas vivem na primeira camada, aquela camada mais superficial ali da floresta, não é na terra, aquela terra compactada. É isso que eu vou ensinar hoje aqui para vocês, como é que a gente prepara esse substrato. Vai terra junto sim, nós vamos colocar a mão na massa aqui, vamos sujar de terra literalmente. E um exemplo de orquídea de terra é essa que eu vou plantar aqui com vocês, ó. Essa aqui é uma orquídea, ó, dá até para me esconder aqui no meio, ó, de tão grandona que é. Essa aqui é uma orquídea Zygopétalum, ela dá uma flor meio roxinha, muito bonita. Ela é uma orquídea que não gosta de sol. Se ela pegar sol, amarela muito as folhas. Se for solzinho, assim, bem fraquinho, aquele solzinho de bebê, tudo bem. Mas em pleno verão, até o solzinho de bebê já tá pelando de quente e queimando, aí vai queimar suas folhinhas. Essa orquídea você pode cultivar junto com as orquídeas Phalaenopsis. Ela gosta de sombra e água fresca também. E um erro muito comum que as pessoas cometem é achar que só porque é orquídea de terra, elas largam lá em sol pleno, mas não. Existem orquídeas terrestres que gostam de sombra e existem orquídeas terrestres que gostam muito do sol também. No caso, a orquídea Cymbidium, ela aprecia um pouco mais de sol do que a orquídea Zygopétalum, orquídea sapatinho. Orquídea Zygopétalum, que é o nome dessa aqui, ou a sapatinho, você cultiva na sombra e na água fresca junto aí com as suas Phalaenopsis. O que vai mudar nela é só o substrato. E diferentemente das orquídeas epífitas, que são as de árvores, as orquídeas terrestres, elas apreciam um substrato um pouco mais ácido, ou seja, elas gostam de um substrato que se decompõe, aquele substrato que fica mais úmido. Elas precisam dessa umidade a mais aí para elas se desenvolverem bem. Diferentemente das orquídeas epífitas que não toleram excesso de umidade. Não que essa tenha que ficar encharcada, não é isso que eu estou dizendo. Por isso que eu vou mostrar direitinho todo o passo a passo aqui do substrato que eu faço, que não vai ficar compactado. Sabe quando você pega aquela terra de jardim e amassa na sua mão e vira aquele torrão? Não é essa terra. A gente faz todo um processo, toda uma mistura para que a terra fique bem fofinha. Pois bem, essa orquídea, ela chegou nesse vaso aqui, ó. Mas dá uma olhadinha, gente, olha só. Os brotinhos novos já estão saltando aqui, ó, pra fora, ó. Então não dá mais pra deixar nesse vaso. Aliás, já era pra eu ter tirado aqui há muito tempo. A coitadinha tá espremida aqui, ó. E adivinha onde é que nós vamos plantar essa orquídea, já que ela é grandona assim? Eu vou aproveitar um balde, gente, olha aqui, ó. Sabe aquele balde seu aí que acabou rachando no fundo alguma coisa? Você faz mais furos assim, ó, faz tipo uma peneira, ó. E aí você pode acabar utilizando o seu balde, porque às vezes um balde assim sai até mais em conta do que a gente ir lá e comprar um vaso. Pelo menos aqui na minha cidade os vasos são caríssimos, até mesmo os de plástico. E esse balde não, esse aqui eu paguei mais baratinho e é o balde que eu vou usar, gente, ó, um balde grandinho, tá? É bem grandinho. Mas antes de preparar o substrato, é interessante retirar todas essas palhas aqui, ó, da orquídea, porque ela caduca folhas, ó, ela fica com esses pseudobulbos aqui, ó, que caduca as folhinhas, ó, ela perde as folhas. E aí, o bom é retirar um pouco essas palhas secas, porque aqui as cochonilhas gostam muito de morar nesses locais assim. Aí você pega aí a sua tesoura, a sua faca, esteriliza na chama do fogão ou então com álcool 70 e aí você só vem e faz uma breve limpeza antes de fazer o plantio. Você só vem assim, ó, cortando, cuidando para não cortar nenhum brotinho novo, porque é desses brotinhos novos que vem a próxima floração. Ó, você só limpa assim um pouco, vai tirando todas essas palhinhas secas. Ó, corta a palha seca aqui do pseudobulbo também. É uma orquídea adulta, essa orquídea aqui ela já floriu. E para você retirar essas palhinhas,
você pode dar uma molhada antes, porque aí elas ficam mais maleáveis, fica mais fácil para você retirar também. Olha o tanto de palhinha seca que eu retirei. Mas você não precisa forçar demais, ó, porque se você observar, ainda ficou um pouquinho aqui, ó. Mas não precisa forçar muito, porque senão quando vê você quebra esse brotinho novo aqui, ó. E aí você vai perder uma floração. E esses pseudobulbos aqui, ó, sem as folhinhas, você não retire da sua orquídea, porque eles ainda vão servir de alimento para esses brotinhos novos. Esses pseudobulbos mais antigos, eles têm muita reserva de nutrientes aqui dentro, água, adubação, que aí servem de alimento para os novos brotos aqui, ó. Aí você não retira da sua orquídea, deixa ela bem assim. E agora é o momento de a gente começar a preparar esse substrato para plantar nossa orquídea terrestre. E aí eu venho falando em todos os replantes de orquídeas epífitas. Não jogue fora esse substrato que você ainda vai utilizar para as orquídeas de terra. Eu tenho um monte de substrato aqui das orquídeas epífitas, aquele substrato em que elas vêm que eu acabo retirando. Isso aqui é só um branquinho, é só uns farelinhos de isopor que tem aqui em cima, não é nada de diferente. E aqui no meio tem o que? Casca de pino, chip de coco, fibra de coco. Só esfagno que não, que aí eu não gosto de utilizar junto na terra, porque ele vai ficar muito tempo molhado, muito tempo úmido. E a gente quer uma misturinha mais soltinha, que retenha a umidade, mas que não fique encharcado, não é isso? E eu vou preparar esse substrato aqui nessa bacia. Eu vou colocando a olho mesmo, e aí depois nós vamos colocar terra, humus de minhoca e até casca de arroz carbonizada nós vamos colocar nessa mistura. Mas caso você não tenha terra, você pode utilizar somente esse substrato aqui, o que você retirou das suas orquídeas epífitas, também pode. E se você não tem nada disso que eu estou mostrando aqui para plantar suas orquídeas terrestres, sabe o que você pode fazer? Se você tiver acesso a matas, assim, aquela parte ali que fica em decomposição das folhas, galhinhos secos, essa parte ali, a primeira camada que tem ali nessas áreas que tem bastante árvores, você pode pegar essa camada que é bem fofinha e você pode plantar a sua orquídea nesse tipo de material, que ela também se dá muito bem, vai ficar um substrato fofinho, não vai ficar nada compactado. E aí as raízes vão ter espaço para caminhar nesse substrato e elas vão gostar bastante. É um substrato riquíssimo, que às vezes tem até minhocas ali no meio, então tem bastante nutrientes esse tipo de material. Se você tem acesso aí a matas, melhor ainda. Ou até mesmo no seu quintal, se tem bastante árvores e tem esse tipo de material, é ótimo. Separei meio a olho esse substrato e agora vamos para os outros ingredientes aqui. Aqui eu tenho um pouco de humus de minhoca, ele parece uma terra. O humus de minhoca serve como adubação também, tem bastante nitrogênio. E o humus de minhoca é assim, ó, ele parece uma terra mesmo, é igualzinho uma terra. Aí você vai misturar aqui junto, aí você vem com o humus de minhoca. Eu tenho aqui só um tanto, eu vou colocar aqui dentro, ó, e vou misturar. Humus de minhoca você vai encontrar em qualquer floricultura, até nos supermercados tem. Aí você dá uma misturadinha aqui e agora é a parte da terra, ó. Essa terra aqui que eu tenho é uma terra que eu comprei que ela é específica para rosa do deserto. É um material que eu percebi que tem um pouco de areia junto, tem carvão, tem mais alguns materiais aqui junto, ó. Mas aí você pode usar a sua terra de jardim nessa mistura que eu tô fazendo aqui. Aí você pode tranquilamente usar a sua terra preta de jardim aí junto. Aí você vai colocar meio a olho. O importante é só que a sua misturinha fique bem soltinha. Ó, eu vou colocar mais aqui, preparar uma mistura bem legal aqui. Depois da terra, você pode usar a casquinha de arroz carbonizada se você tiver aí. Mas se você não tiver, não tem problema. É isso que eu expliquei para você. Você pode usar a sua terra de jardim misturada com areia, que também dá certo. Você pode colocar quase a metade de areia de construção com o restante de terra vegetal que você tem no seu quintal, que também dá muito certo. Ó, a casquinha de arroz também ela tem bastante nutrientes, inclusive o silício.
E tem um cheirinho gostoso. Tem um cheirinho muito gostoso. É tudo a olho, não tem medida certa, tá? É o que eu falei, tem que ficar bem soltinho. Agora você mistura bem todo esse material para depois você colocar dentro do balde da sua orquídea. Depois que você misturou todo esse material, você reserva e aí vem para a parte de fazer a drenagem agora no vaso, ou seja, no balde. E para drenagem você pode utilizar aí o que você tiver acesso na sua casa. Por exemplo, o isopor picado você pode usar aqui no fundo desse vaso, você pode usar caquinhos de telha, você pode usar pedra brita, argila expandida, algum material que dê bastante drenagem aqui no fundo desse vaso. Aí você vai colocando caquinho de tijolo, ou então a brita que você escolheu aí, e o isopor, tanto faz. Pode ser qualquer um desses materiais, você usar aí, tá ótimo. Coloquei esse tanto aqui, ó, para dar drenagem no fundo do vaso, que não é muita coisa, você não precisa pôr muita coisa. E agora o que vem? Você tem que colocar alguma coisinha aqui para que segure esse substrato, porque senão na hora da rega ele vai todo embora. Pelo menos até esse substrato aqui, ó, se assentar no vaso, ele leva um tempinho. Aí você vai usar o quê? O jornal ou qualquer tipo de tecido que você tiver na sua casa que seja permeável. Pode ser aqueles paninho Perfex, aquele paninho de cozinha que você tem aí. Pode ser filtro de café, papel toalha, o que você tiver para tapar essa drenagem aqui tá servindo. E nesse caso, eu vou utilizar o jornal. Você só vem, coloca assim e dá uma ajeitadinha. Eu tô colocando o jornal aqui dentro, assentando ele. Ó, o jornal vai ficar assim, ó, desse jeito aqui. Agora você vem e coloca um pouco desse substrato aqui, porque afinal a orquídea ela vai ficar perdida aqui dentro. Você vai ter que dar uma levantadinha no substrato primeiro, porque esses pseudobulbos aqui eles não podem ficar soterrados, eles têm que ficar livres. Somente as raízes que a gente vai enterrar. Aí você vem e começa a pegar um pouco desse substrato aqui que você misturou e começa a colocar aí no seu balde, no seu vaso, até que dê uma altura boa. Coloquei um tanto aqui de substrato, agora vamos ver se já deu a altura aqui. Nós vamos retirar esse vaso, primeiro vamos só ter certeza. Ó, dá para levantar um pouquinho mais ainda esse substrato. Porque com o tempo esse substrato ele vai ceder um pouco. Ele vai se assentar melhor aqui dentro do vaso. Agora tá uma altura boa, ó. Você viu como é que ficou? Os pseudobulbos vão ficar todos para fora. Agora é aquela hora de apertar o vasinho e retirar essa orquídea daqui que tá muito espremida, coitadinha. Ela tá bem apertadinha aqui, apertada mesmo. Ops! Consegui tirar. Mas estava bem apertada, tadinha. Agora você centraliza essa orquídea. Olha só, ela tem esse broto novo aqui, ela tem esse outro brotinho aqui e ela tem mais um brotinho aqui, ó. Então ela se entolceira para todos os lados. E por isso você vai colocar ela no meio, bem no meio do vaso, porque ela vai se entolceirar para tudo quanto é lado. Ela é uma orquídea simpodial, sim, ela caminha no vaso, mas ela se entolceira para tudo quanto é lado ela vai. A esse tipo de orquídea você sempre observa, se tem broto para cá, broto para lá, você centraliza ela no vaso. E agora você só vai preenchendo com o substrato. E não teve por que retirar esse torrão da orquídea aqui. Ela tá numa espécie de casca de pinos com carvão. Aí você pode deixar assim mesmo, quanto menos você mexer nas raizinhas dela, melhor.
Ó, você vai colocando o substrato e vai espalhando assim, ó, ao redor. Ó, vai espalhando ao redor dela. Você vai colocando um pouco mais de substrato, aí quando chegar até mais em cima, que você tiver quase plantado já a sua orquídea, você vem e aduba aí com o seu adubinho orgânico aí da sua preferência. E aqui nesse caso eu vou utilizar um adubo que eu mesma faço, mas calma que eu vou te ensinar ainda a fazer todo o passo a passo desse adubinho aqui, ó. Ele está molhado, ó, é uma papinha. E agora nós vamos colocar aqui na nossa menina tudo ao redor. Se você quiser usar ele em pozinho, pode usar, mas se quiser fazer torrãozinho assim, pode fazer também. Que aí vai adubando homeopaticamente a sua orquídea. Pode usar um bom tanto, porque é um vaso grande. Aí você vem e espalha aqui ao redor esse adubinho. Espalha todo ao redor assim, ó, da sua orquídea. E aí você completa com o resto do substrato. Agora você vem e põe por cima mais uma camada aqui de substrato. Lembrando que não pode soterrar esses pseudobulbos aqui, ó. Eles têm que ficar para fora. Só as raízes você vai aterrar. Porque se você colocar muito substrato por cima deles, eles podem apodrecer. E não é isso que a gente quer, não é mesmo? Aí você vem com cuidado, vem espalhando o substrato assim, ó, por cima. Tcharam! Assim que ficou nossa orquídea de terra plantada. Olha, gente, pseudobulbos bem acima do substrato, os brotinhos novos também, ó, estão bem aparentes aqui. Nada foi soterrado aqui dentro. E como essa orquídea ela já estava com aquele substrato ali e foi só colocar ela no meio e preencher com o substrato, não é necessário fixar, nem colocar nenhum pauzinho, nada, porque ela tá bem firme aqui dentro, ó. Ela tá bem firme e ela vai começar a soltar as raizinhas dela para esse substrato novo aqui que tá adubado agora. E você ainda vai aprender como regar a orquídea de terra também. Lá nas aulas das regas você vai aprender como regar orquídea de terra também. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e só para lembrar que esse tipo de substrato não vale somente para orquídea terrestre. Você pode plantar qualquer tipo de planta terrestre nesse tipo de substrato, que é bem fofinho, bem drenável e não vai compactar. Porque quando um substrato fica muito compactado, as raízes não conseguem caminhar livremente ali no solo. E dessa forma não, elas vão para tudo quanto é lado aqui dentro. E é assim que você deve plantar a sua orquídea ou qualquer outra planta terrestre. Espero que vocês tenham gostado e nos veremos na próxima aula.